Mãe de Quinta chegando, o seu podcast sobre maternidade, sobre esse sentimento que a gente tem dentro da gente que às vezes faz a gente sentir a pior das mães, né, minha cara colega? Gente, por favor, se vocês estão aqui e estão se sentindo a pior mãe do mundo, bem-vindo ao Mãe de Quinta. Somos nós, são vocês, somos todas. Todas nós somos mãe de quinta em algum momento, em alguma situação, né? Verdade. E tudo bem ser mãe de quinta em alguma situação, ou em todas, por que não? Né? Somos, né? Sem julgamentos, somos tudo, sem julgamentos, né? A gente se acolhe, estamos aqui para acolher vocês. Isso mesmo. E nos acolhermos também. Porque essa conversa aqui, né, que é destinada a quem nos assiste, Sim. quem nos ouve, mas é uma terapia pra gente também, né? A gente tá aqui colocando também nossas situações, nossas experiências, nossas vivências, Muito. né? E assim a gente depois revê, a gente olha e pensa, repensa a nossa vida, a gente começa a fazer melhor depois, Completamente. né? E aí, a gente está em setembro, né? A gente precisa falar de um tema que é bem delicado, né? O Setembro Amarelo, que a gente comemora, que trata da prevenção do suicídio, né? Da doença mental. Sim. E a gente sabe que a maternidade, ela, em muitos momentos, é desafiadora e solitária. Né? Essa solidão nos leva muitas vezes a doenças que a gente nega, né? Que a gente esconde, que a gente engole, né? Engole o choro, esconde que tá triste. Quando tá num sentimento ruim, trata de apagar, né? De não demonstrar, porque pensar algo ruim da maternidade é algo que, né, não é adequado para uma boa mãe, exatamente. né? Então a gente fica sempre naquela briga, né? Poxa, a gente tem sentimentos, a gente sente dores, a gente às vezes não pede ajuda porque justamente não consegue pedir ajuda muitas vezes, né? Não consegue, vulnerável, né? Não consegue admitir que tá com problema, que não tá sabendo lidar. Admitir que precisa de ajuda, admitir que não sabe de tudo. Isso é difícil, isso é uma difícil, dor, é uma né? dor. E é um processo de desconstrução, né? Aproveitando o embalo aqui que a Lei falou sobre Setembro Amarelo, né? É muito necessário a gente conversar sobre isso. E engraçado que hoje eu vindo gravar, eu vi uma frase no Instagram, não sei de que o autor desconhecido, mas é uma frase que eu achei muito bacana, que diz assim, eu até estava aqui procurando, quando você começou a falar, eu lembrei dessa frase que eu vi. O ato mais profundo de curar é falar. E o ato mais profundo de ajudar é escutar. Eu acho que casa muito com o que a gente está falando, né? Não só em relação a todo mundo em geral, mas a maternidade também. Curar, falar cura. Eu acredito muito nisso. Confio também. E você ter alguém para te escutar é cura também, né? É como uma pessoa consegue te ajudar. Obviamente que a gente sabe que a realidade de muitas mães de não conseguirem pagar uma terapia, né? De não conseguirem ter uma ajuda específica de um profissional da área da saúde mental. Mas é muito importante ter uma rede de apoio que acolha, né? Que saiba ouvir, que saiba escutar. É interessante a gente falar dessa rede de apoio, Ingrid, porque às vezes as pessoas até querem ajudar, mas não sabem como. Né? Tem isso também. A gente coloca muitas vezes, desculpa, Lê, é que às vezes a gente fala muito de rede de apoio, como você falou, e meio que eu já joguei, eu vou dizer por minha experiência. Cadê minha rede de apoio? Não chega ninguém pra me ajudar. Já fiquei chateada com isso. Mas quantas vezes eu coloquei pra fora o que é que eu estava precisando de ajuda? Ou então, a rede de apoio que quer ser rede de apoio, onde é que também ela pode ter, assim, uma noção, né? Onde é que ela pode, sei lá, dizer bem assim, como é que eu me posso fazer útil aqui, né? E também, às vezes, alguém que chega pra te escutar, às vezes ela vai nem tá te ouvindo direito, ela vai escutar pra responder, pra contar uma história dela também, pra contar uma miséria maior, né? E aí isso atrapalha quem tá
querendo desabafar, Sim. né? Porque não tem uma escuta ativa. Né? Não é aquela coisa assim, a pessoa interessada só em ouvir, porque às vezes a pessoa só quer falar. Ela não quer escutar como foi com você, um drama maior do que foi com fulano, ela só quer desabafar, né? Então, assim, não escutem querendo responder, não escutem querendo, né, dar uma solução. Às vezes a solução vem simplesmente depois que a pessoa desabafa, né? Porque o que serve pra mim não serve pra você. Uma solução que eu consegui dar na minha vida possa ser algo inviável pra você. E outra coisa também é minimizar, né? Porque a pessoa chega e fala assim, você conta uma história que pra você tá sendo sofrida, doída, e a pessoa acha que aquilo não é nada, minimiza, acha que você tá com mimimi, né? Que você poderia, né? Que você tem outras, né? Por que você tá sofrendo por isso se você tem tantos outros benefícios? Mas, gente, a dor, ela é única, né? Ela é. O que dói, e que dói, às vezes, pessoas assim, tipo, se você fosse minha irmã, né? Uma irmã que você tenha, vocês foram criadas pelos mesmos pais, pelas mesmas mães, né? Pela mesma mãe. E acontece que um fato que tocou em você de um determinado modo pode ter tocado na sua irmã de uma forma totalmente diferente. Sim. Né? E a dor é dela e não cabe você dizer, mas que frescura, né? Que frescura porque você tá assim, comigo não senti nada. Ok, que bom que você não sentiu nada. Que bom que você saiu ilesa disso, né? Mas comigo doeu, em mim tá doendo ainda, né? Então, assim, é legal a gente aprender a escutar as pessoas, aprender a deixá-las falar, né? E não achar que é besteira, não reduzir a dor, porque se a pessoa tá dizendo que tá doendo, o que tá doendo, né? E o que você falou de reduzir a dor, às vezes a pessoa tá desabafando, colocando pra fora, e não necessariamente ela quer um conselho, como você falou, como a frase que eu falei aqui anteriormente, é que falar cura, e é isso, às vezes você mesma falando de um ponto de vista que você está sendo acolhida, você se ouvindo, às vezes ali você encontra a solução da sua dor, da sua angústia, do que é que não é. E outra coisa que me incomoda é que quando tem alguém praticando essa escuta ativa, que já não é ativa, né? Você tá ali ouvindo, mas você já vem com a solução para a pessoa, você já quer falar ali alguma coisa para a pessoa. Por exemplo, Ale, você tá triste por isso, mas fulaninha tá com o marido com câncer, perdeu o emprego e o telhado da casa desabou. Eu sinto muito de verdade por fulaninha. A dor dela realmente deve estar assim, doendo muito. Mas a minha, que bati o dedo na quina da porta da sala, tá doendo também. Exatamente. Em proporções diferentes, mas tá doendo. Não deixou de doer, não deixou de me ferir, não deixou de ser, não deixou de ser uma mágoa, não deixou naquele momento. Naquele momento, tá sendo minha angústia. É verdade. E não é porque Dona Mariazinha, que, enfim, anda 15 quilômetros para pegar água no poço, sinto muito de verdade por ela, sabe? Mas ela tem a dor dela e eu tenho a minha. Exatamente. E a gente precisa reconhecer isso, né, Ingrid? Porque até quando as pessoas quiserem validar a sua dor, você ter essa coerência de dizer, tá, tudo bem, ok, mas tá doendo e é assim comigo. Sim. Né? Não desistam de falar. Não desistam de falar, porque falar realmente vai desafogar o coração. Desafoga, né? Mesmo. Dá aquela sensação de leveza. Sim. E às vezes você pode encontrar um ouvinte que de fato, né, esteja interessado em ouvir e de repente te apresente, não querendo uma solução, mas apresente uma forma de pensar diferente. Sim. Né? E aí eu falo isso porque, assim, uma das coisas que a gente precisa, a gente que é mãe principalmente, a gente está aqui falando com mães e também com pessoas que cercam as mães, é que a gente tem uma horrorosa mania, né, de se sobrecarregar. A gente vai se sobrecarregando de demandas, a gente sempre acha que cabe mais uma. Né? Sempre. Esse bloquinho aqui novo, vamos colocar ele na minha pilha de coisas que eu já não tô dando conta, mas eu vou botar ele aqui também. E aí, a gente não vai percebendo que o nosso balde vai enchendo, né? Só que assim, vamos falar uma verdade, nós somos humanas.
né? Tô falando uma coisa, né? Não, mas a gente não lembra disso. Não. Vou repetir, nós somos humanas. Eu acho que tinha que ter uma plaquinha, né? No espelho, na porta do guarda-roupa, todo dia, dizendo que você é humana, você é mãe, você é mulher, você é uma mulher comum. Isso, você não é uma máquina, de cada vez, né? Exatamente. E a gente vai se atropelando nessas demandas todas, e o que acontece? A gente não percebe, como eu disse, o nosso balde enchendo. Até que um dia ele transborda. Isso aconteceu comigo. Né? Eu estava numa noite, né, dando comida ao meu filho, dando comida sentada, dando comida para ele, porque às vezes ele pede para eu dar comida. Ele come sozinho, mas ele pede às vezes para eu dar comida. Acho que ele quer o chameguinho da mãe, né? E eu não consegui terminar de dar a comida pro meu filho, porque eu simplesmente... Eu saí do ar. Eu não sabia mais quem eu era, onde é que eu tava, o que eu tava fazendo sentada ali. E por alguns minutos, alguns segundos, eu nem sei dizer, nem sei precisar o tempo, eu fiquei perdida no sentido de, tipo assim, quem sou eu? O que eu tô fazendo aqui? Mas o que aconteceu? Por que eu não tô lembrando de quem eu sou? Deu um apagão total, Foi um apagão, né? E assim, quando eu fui voltando, eu só fazia perguntar insistentemente o que tinha acontecido. O que aconteceu? O que aconteceu? Eu repeti essa pergunta porque eu precisava entender. Eu queria entender, sim, né? Mas o médico me explicou depois, como eu não tinha registro, nenhuma resposta fazia sentido. Sim. Né? Eu simplesmente apaguei e eu não tinha registro do que aconteceu, então a resposta que me davam não era convincente e eu não conseguia entender. Né? Então eu fiquei naquele processo assim, gente, é assustador. Você tem a sensação que você... Sim, assim, como se sua vida sumisse, você não sabe mais quem é você. Então eu fiquei naqueles minutos tão desesperadores que eu não desejo pra ninguém. Eu marquei uma consulta posteriormente, né? Fui pro neurologista achando que eu tava, né, com algum problema muito sério, né? E na hora que eu comecei a relatar, ele falou assim, você teve um pico de exaustão. Porque é muito comum, né, as pessoas que entram nesse processo fazem exatamente como você fez. Você fica perguntando o tempo todo o que aconteceu. Você não sabe o que aconteceu, porque você apagou, a sua mente deu um bug ali, né? E as pessoas vão respondendo e você fica perguntando, mas como, né? Porque não tem registro na sua mente e você vai ficar perguntando e parecendo mais louca do que qualquer outra coisa. Causa uma angústia, né? Primeiro que também tem a questão do controle aí, né? Nossa, eu perdi completamente, né? O meu ser, eu só o eixo, né? Então, tipo assim, eu tava dando comida pro meu filho, eu simplesmente não consegui terminar, eu não sei quem terminou. Tinha alguém com você em casa? Murilo tava com você em casa? Meu esposo tava em casa. Porque eu acho que a agonia maior da mãe, acho que quem deve estar assistindo isso, e eu pensando aqui, você me contando, é que se tivesse... Você voltou. Voltei, mas se você me perguntar quanto tempo eu voltei, então, eu não sei. Eu só sei que eu acordei na cama. Se tivesse sozinha, e a gente já pensa logo nisso. Se eu tivesse sozinha com meu filho em casa. Isso, né? Então, assim, aí meu esposo chamou minha mãe, porque ficou desesperado também, sem saber o que fazer. Eu sei que me colocaram na cama, me deram um calmante, tudo. Eu sei que quando eu acordei entendendo, né? Eu tava na cama, que era eu, né? E aí eu fui conversar com as pessoas pra tentar, né? Mas aquilo foi, assim, de uma sensação... Eu não consigo descrever como foi difícil vivenciar tudo aquilo. E quando eu entendi que eu estava extrapolando a minha cota, né, a minha carga emocional, a minha carga mental estava tão pesada que eu não percebia, né, aí você percebe, aí quando você entende que foi você que se colocou naquele lugar, né, aí vem isso, né? Eu me coloquei nesse lugar. Né? Aí vem a culpa, aí vem a dor, vem aquela sensação de por que eu fiz isso comigo, né? Mas ia acontecer fatalmente porque eu não estava olhando pra mim. Sim, né? Cara, que é outra coisa muito forte, né? Ia acontecer porque eu não estava olhando pra mim. E quantas mães, eu acho que vocês que devem estar assistindo a gente agora, devem ter se tocado com isso também. Vocês estão olhando pra vocês? Ou já passaram por esse período de que eu não estava olhando pra mim? Eu não tive uma estafa como a sua,
mas eu tive tempos difíceis, né, tenebrosos, que foram muito difíceis para mim, assim, minha saúde mental tava, no caso, inexistente mesmo, assim. E eu acho que casos como esse, eu acho que o médico deve ter te dito isso, né? O corpo sentindo que a mente já não tá dando conta, né? E aí o corpo começa a dar sinais. Minha linda, vamos parar, vamos prestar atenção aqui. Isso é muito comum, assim, a gente pensa às vezes assim, e isso também a gente confunde com depressão. Também, né? Eu também. Porque a estafa, ela vai levar você à falta de energia, né? Vai te dar uma apatia, vai te dar o desprazer de coisas que você sentia prazer, você começa a não querer mais, às vezes dá uma ausência de fome, dor no corpo, dores em várias partes do corpo, e você vai ignorando os sinais, você vai passando por cima. É como se você estivesse andando para um abismo, né? Você sabe que você vai cair, ou então, de repente, você às vezes está tão em transe que você nem sabe que vai cair, se você vai continuar andando. E é óbvio que você vai despencar, né? É óbvio que você vai despencar, porque assim, não tem outra conta para... Não tem outro resultado para essa conta. Essa conta não vai fechar de outro modo. Então, assim, é real. Se você ainda não passou por isso, não queira passar, porque é desesperador, é uma sensação de sair de si, sair do seu corpo. Não permita que isso aconteça. Isso acontece porque a gente não se cuida, porque a gente não se olha, porque a gente não respira, porque a gente não pede ajuda, porque a gente não fala o que sente, porque a gente não pratica uma atividade física. Né, Ingrid? Com certeza, não se prioriza em algum momento, né? Porque se a gente for parar para pensar das 12 horas úteis do dia, não vamos falar 24 horas porque à noite a gente tá dormindo, né? Tem que dormir, né? Espero que você esteja dormindo. Espero que você esteja dormindo. Mas do dia útil, assim, se você for parar para pensar da atividade que a gente exerce em várias situações, sendo mãe, sendo dona de casa, sendo amiga, sendo filha, sendo parceira, sendo profissional, existem várias facetas de nós, né? Mas dentro dessas todas facetas, precisa ver a faceta de você com você mesma. O compromisso que eu tenho, muita gente, Ingrid, a sua atividade física é estética. Se eu tô ficando gostosa, ótimo, maravilha. Amo. Mas a atividade física, para mim, ela tem um papel muito importante na minha saúde mental. Sim. No bem-estar do meu sono, no bem-estar das minhas emoções, no bem-estar do meu corpo físico também, né? Eu tô aqui, quero viver até onde Deus me permitir, mas eu quero viver com qualidade, né? E a atividade física, quando você começa a praticar, ela impacta em várias outras áreas da sua vida. Ela me dá mais foco, ela me dá mais resistência, ela me dá organização, porque em algum momento do dia eu tenho que me organizar para ir poder malhar, mas também não é um martírio, não. Eu também sou contra essa positividade tóxica. Vamos meditar, acordar às 6 da manhã, ler o devocional, tomar um chá, arruma as coisas das crianças, o cabelo ali, gratidão, Deus, obrigada, eu sou grata, vou malhar, vou não sei o quê. Não precisa, né? Não precisa. A vida real a gente sabe que não é assim. Tem vezes que a gente acorda mal-humorada e faz as coisas de mau humor. Isso. Não necessariamente não que você não seja grato a Deus nesse dia, mas essa positividade tóxica também eu não curto e nem pratico. Porque eu sou humana. Cadê a plaquinha, né? Vamos botar uma placa aqui no podcast. Bora. Você é humana. Porque você é humana, você é de carne e osso. Não tem como você estar 100% em tudo o tempo inteiro. E tem dias que você vai estar down mesmo, vai estar na bad e tudo bem. Eu acho que o que não dá é para que, assim, as bads estejam muito maiores do que seus dias bons, maravilhosos e menos piores. Vamos colocar, né, neles nessa escala, né? Porque cada dia é um dia, cada acontecimento é um acontecimento, mas é você realmente se priorizar. E o momento que eu me priorizo é na atividade física. Eu entendo os meus privilégios, eu sei que eu consigo pagar uma terapia, né? Eu faço de 15 em 15 anos, eu fazia semanalmente. Mas aí, né, as coisas começaram a apertar e
encaixei ali na minha prioridade como é que eu conseguia fazer. Eu faço terapia de 15 em 15 dias. Bom, eu vou pedir licença agora, fazer uma pausa aqui nessa conversa para falar dos nossos queridos apoiadores, os que tornam possível Maternidade no Ar acontecer. O primeiro deles é a MA Engenharia, que oferece serviços de instalação elétrica, construção civil em geral, projeto e instalação de SPDA, mais conhecido como para-raios, metal mecânica, com corte, solda e montagem de elementos metálicos, entre vários outros. Para orçamentos, você fala diretamente com o dono e já pode negociar um preço que caiba no seu orçamento. Ligue 79 ao DDD 999558954 e converse com Murilo Andrade. MA Engenharia, atendimento em todo o estado de Sergipe e em outras regiões. Agora você que está pensando em empreender ou se reposicionar no mercado e não sabe por onde começar, a minha dica é Empreendex Estúdio Criativo. Nele você encontra uma equipe pronta para abraçar a sua ideia e avançar junto com você. Conte com a Empreendex para a produção da sua marca, criação da identidade visual, site, gestão de redes sociais e diagramação para impressos ou digitais. Anota aí, Empreendex Estúdio Criativo. Para saber mais, acesse o empreendex.com. As peças usadas nesse episódio são todas da Pra Você Acessórios. Todas elas estão disponíveis para venda, é só você entrar em contato com Bianca no @pra.você_acessórios. Você garante as suas peças com qualidade, preço justo e totalmente antenadas com as tendências de moda. Pra Você Acessórios, todos os estilos com preço justo e qualidade. E é isso, gente. Se priorizar, se olhar com carinho, se olhar com amor, não ficar comparando sua vida pela rede social, porque a grama do vizinho sempre realmente é mais verde, mas às vezes é sintética, sacou? Você que tá vivendo a vida de verdade, a pessoa tá ali só fabricando, então... É verdade. E você falou um detalhe muito importante, o sono, né, Ingrid? Sono. Gente, o sono não é brincadeira, né? É fundamental e é base para uma vida minimamente saudável, né? Sim. Porque é engraçado que nós, mães, a gente morre de medo de morrer, né? Mas a gente só faz tudo que vai nos levar mais rápido a essa morte, a falta de saúde, né? Então, assim, não morra por seus filhos, viva por eles. Viva por eles, exatamente. Né? Viva por eles. Descubra sentido em cada momento. Então, assim, eu não vou nem dizer para vocês se priorize, se coloque em primeiro lugar, né? Mas vamos pensar assim, pense também em você. Autocuidado é também pensar em você, não é só pensar no outro. Porque se você não consegue fazer esse movimento mínimo que seja, de ter uma qualidade de sono, né? Se não tá conseguindo, procura ajuda, né? Existem também serviços de psicologia no serviço gratuito, né? Verdade. As pessoas podem se inscrever. Eu sei que não é a mesma coisa, de repente não tem o mesmo tempo de duração, mas é melhor, né, do que você É uma alternativa, né? Pelo menos tem alguém ali te ajudando de alguma maneira, né? Melhor do que estar uma ponte, né? Do que estar solto, sozinha e realmente sem saber ali o que fazer. Isso mesmo. Né? E aí também eu quero deixar aqui, eu acho que é interessante, né, Ingrid, a gente deixar o telefone, lembrar o telefone, né? Claro. Do Centro de Valorização... Centro de Valorização à Vida. Isso aí, é gratuito, é o 188, também tem chat online. E assim, eu já conheço pessoas que acessaram e foram muito bem atendidas, tiveram assim, uma escuta muito ativa, muito qualificada. Então assim, vale a pena, se você estiver no desespero, se você não tiver com quem falar, ligue 188. Com certeza vai atender uma pessoa ali pronta para te dar uma palavra de acalento, né? De esvaziar aí essa pressão da panela de pressão, né? Com certeza. Para ela não explodir. Para ela não explodir. Porque o que a gente faz em casa? Bota um garfo ali, né?
para sair a pressão, então coloca embaixo da pia. A mesma coisa tem que fazer, né? Conversar com alguém. A Lê passou aí o telefone do Centro de Valorização à Vida, um trabalho muito importante que eles fazem. Isso. E podem ser remanejados também, né? Eu já vi que em alguns casos eles conseguem uma terapia com um tempo mais duradouro e tal. Então, vamos tentar. Às vezes até uma caminhada também. No Ingrid não conseguiu. Ou então, acho que falar ainda não é pra mim. Meia hora de caminhadinha, tomar sol. Isso, tomar um banho de mar. Tomar um banho de mar. Numa cidade que tem mar, exatamente, né? Ler um livro, sei lá. Ler o livro procurar de Buda, um conteúdo online, né? O que fizer sentido pra você, que faça sentido, do que lhe dê essa sensação de alívio mesmo. Eu não digo nem de prazer, eu não falo nem da dopamina, mas ela é importante também. Mas esse momento de alívio mesmo, assim, de alívio de pressão. E respire. Uma coisa que me ajuda muito, que antes eu achava papo de budista, de galera zen, da yoga e tal, mas e que me ajuda muito, até pra minha digestão, dependendo do que eu coma, me ajuda demais. A gente não sabe respirar. A gente vive tanto no automático do dia a dia que a gente esquece de respirar, né? A respiração tem que ser lenta, ou tem que ser profunda, né? Não, você não precisa estar lá na posição de lótus, não, nem nada. Mas às vezes tentar colocar o seu pezinho ali no chão, sentir seu pé no chão, se ancorar com o que você está sentindo ali no aqui, no agora. Pisar numa grama, né, Ingrid? E respirar, pisar numa grama. Sentir um caule um tronco de uma árvore. Eu tô falando sério. Eu disse, Ingrid, tá muito zen, namastê. Mas, cara, é verdade. É ou não é, Ale? E assim, às vezes até dá um play numa música que você gosta. Música, exatamente. E tentar deixar o corpo, né, se movimentar. Com a música, te exatamente. salva de um ataque de nervos. Com certeza. Sabe? Tem coisas assim que a gente precisa... ter uma caixinha SOS, né, de saber assim o que me regenera, o que me revigora. Sim, né, até gritar também, né? Gritar. Pega o travesseiro, tá com vergonha de gritar quando tá em casa, pega o travesseiro, grite, bote pra fora. Eu já dei Ajuda, né? Ajuda. E ainda ajuda você a manter o réu primário. Não matou ninguém, tá tudo certo. Tá tudo certo. Ajuda. Botar pra fora. De alguma maneira a gente tem que botar pra fora. É isso aí. Né? Então procure alguma coisa que faça sentido pra você, que te renove, que te deixe mais leve, né? Que ajude você a botar a pressão pra fora. Seja o que for, né? A gente não tem aqui regra, cada um tem encontra suas formas e suas possibilidades de fazer isso. Mas não deixe de se olhar. Em algum momento do dia, reserve nem que seja 10 minutinhos, qualquer coisa, sabe? Às vezes até, eu já fiz isso, tá? Já fui pro banheiro, me tranquei, fingi que eu tava fazendo cocô pra poder respirar. Também. Né? Eu levei um travesseirinho e deitei lá, né? Só precisava ficar lá 10 minutos. Eu consegui sair do banheiro já, mas ok. Já dá aquela revigorada, né? Já dá aquela respirada melhor. Porque às vezes melhor. só sair da cena exatamente, já dá uma mudou de ambiente, né? Você já não enlouqueceu, já não, né, não gritou. Então, eu vou deixar outro contato aqui também. Se você tá em Aracaju, né, que nós gravamos em Aracaju, né, em Sergipe, e a gente tem uma urgência psiquiátrica, né, no Hospital São José do SUS, é gratuita e é 24 horas. Tá? O Hospital São José fica no bairro Santo Antônio, né? Dê uma pesquisada e se você estiver precisando, não pense duas vezes, tá? A gente precisa deixar de ter vergonha de pedir ajuda, de assumir, né, que tá precisando, que tá tendo uma crise, que tá descontrolada, que tá numa ansiedade. Isso é muito comum. Então procure ajuda. E conte com a gente, tá? A gente tá aqui também para te ouvir, a gente adora conversar, né? A prova de que a gente adora conversar. E deixe aqui seu comentário, deixe seu depoimento, né? E compartilha com alguém que tá precisando ouvir isso, que vai precisar tomar algumas atitudes para melhorar um pouco a vida, tá bom? Até o próximo episódio. Eu
volto com a minha parceira, Mãe de Quinta. Até a próxima. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.